Bom, o zumbi é uma figura é, lendária, né, que faz parte da cultura brasileira por uma série de fatores, né, pela própria história, né, então, quer dizer, os primeiros relatos ainda no século XVII já começaram a surgir os relatos a respeito de zumbi, de uma figura, o zombie, o zambi, um monte, né, os nomes não eram muito claros na época dessa figura. Eles também não tinham certeza se isso era um título, se isso era um nome próprio, se isso era um grupo. Mas enfim, esse nome surge então desse ajuntamento ali de quilombos que formou a Palmares. E ao longo dos séculos ele foi ganhando contornos diferentes, né? Então teve lá o primeiro zumbi, aquele da resistência do quilombo, da resistência à escravidão e coisa e tal. Depois teve aquele Colombo retratado pelos próprios senhores de engenho, dos colonos e coisa e tal, não sei o quê. E aí só na década de 80, né, final de 70 e 80, que ele foi ganhando um contorno mais zumbi do movimento negro, assim, né, mais nos anos 80, que é esse zumbi que a gente conhece hoje, essa figura que simboliza a figura do negro no Brasil. Então, primeiro que ele é uma figura construída, então não se tem ainda, nunca se teve, na verdade, né, uma descrição exata de quem foi Zumbi, mas só relatos que vão sendo construídos, muitos deles, a sua grande maioria são fantasiosos, né? Aquela figura dele ter sido educado por um padre, e não sei, isso tudo é lenda, né? Então não tem confirmação de nenhuma dessas descrições a respeito dele. E aí ele ganha essa notoriedade, então, principalmente na luta pelo feriado do dia 20, e de pegar essa figura e tentar tirar a figura do Império, da Princesa Isabel, em relação à abolição, e colocar o zumbi como uma grande figura que representa o negro brasileiro e tal. Então, assim, ele foi uma figura construída, né? E desse ponto de vista, como eu vejo as coisas, ele é uma figura que não... ele não me diz muita coisa, assim, como um expoente da negritude brasileira e tal. Quem foi Zumbi? Foi um homem que criou ou ajudou a formar um núcleo de resistência à escravidão, mas que, segundo consta, também tinha lá um sistema escravista na própria Palmares. Então era um sistema africanizado dentro do Brasil e que tinha seus prós e contras. Mas a figura de Zumbi não é uma figura positiva para mim, porque ele não me tira dessa espiral do racismo e do racialismo brasileiro. Ele me mantém numa situação de tensão em relação à sociedade, que é a figura do quilombo, é uma figura de tensão em relação à sociedade. Então, quer dizer, é uma república, digamos assim, como disse o Rocha Pita, né? Uma república platônica sem Platão, né? Dentro do Brasil, mas que está em tensão com o restante da sociedade. O que isso me adianta? Né? O que isso adianta para mim? Eu, indivíduo, eu, Paulo, negro, na sociedade brasileira que tem a sua grande maioria da sua composição formada por mestiços e por negros e tal, que teve essa grande miscigenação que forma o nosso povo, aonde que Zumbi entra, ou onde que ele entra na minha história? Em lugar algum. Né? Eu sou um brasileiro, filho de negros, e que tem uma história para escrever. É isso, né? Então, quer dizer, eu sempre aprendi que cada um deve escrever a sua própria história. Meu pai escreveu a história dele. E ele ensinou a mim que eu deveria escrever a minha história. Você quer fazer tal coisa? Então você vai e faz. Ah, mas o problema e o racismo não importa. Né? Vai lá e faz. Mostra que você é capaz de fazer e faça. Então, essa coisa... o racismo nunca foi um impeditivo para mim. Né? A questão racial brasileira, o preconceito de cor, como eu gosto de chamar, nunca foi um problema para mim. Já sofri, claro, discriminação. E acho que esse é um problema que a gente tem que tratar ao longo dos anos. Eu acho que isso não vai resolver, não se tira isso da cabeça de uma pessoa
porque você fez uma lei, ou porque você está passando novela na TV. Isso não acontece assim. Porém, é um problema que a gente tem de lidar. Mas ele não tem de ser tratado como se fosse um grande escândalo, né, quando ele faz parte da formação do país, né? É um problema que a gente tem de lidar e tem de lidar com a naturalidade que ele exige para a gente resolver um problema sério como esse, né? O problema da formação do país. Um país jovem, que saiu do sistema escravista há pouquíssimo tempo e que guarda ainda aquelas marcas, né? E que só vão sarar, na minha maneira de ver, com o tempo. Por mais que reclamem, por mais digam que, mas porque temos de lutar, porque senão não vai mudar, e não sei o quê. Eu acho que não se muda nada desse jeito, tá? As próximas gerações, talvez, igual hoje a gente já encontra, né, famílias que o avô é um sujeito muito preconceituoso, o pai é aquele que tem o melhor amigo que já é negro, o melhor amigo do filho mas ele não queria que a filha casasse com o negro, e os filhos já não estão nem aí, já não se importam mais com isso. Então, eu acho que assim, é um problema que as gerações vão resolvendo. E a figura de Zumbi me mantém lá naquela imagem escravocrata do Brasil, que não resolve nada. Então, para mim, ele é uma figura que deveria ter passado já, né? Faz parte da história, mas como história. Para mim, André Rebouças é a grande figura do abolicionismo brasileiro. E se eu posso dizer assim, do movimento negro brasileiro, se tivesse de ter uma figura, um patrono, alguém que simboliza melhor o que é ser negro no Brasil, esse alguém para mim é o André Rebouças, né? Por uma série de fatores. É um grande empresário, um grande intelectual, um homem que venceu por seu próprio esforço, um homem que era respeitado na sociedade, um homem cuja família era formada por pessoas já célebres que o antecederam, né? O seu pai era conselheiro do imperador e um homem assim, um rábula bem conceituado na sociedade, né? O seu irmão um grande engenheiro, um engenheiro de sucesso. Então, ele era uma figura que entendia a questão racial brasileira, né? E não era, ele não desprezava essa questão como muitos pensam, mas ele era preocupado com isso, mesmo antes de encabeçar o movimento e de o movimento abolicionista ganhar corpo e tal, já no final do século XIX, ele já era uma figura muito preocupada com isso. A viagem que ele faz para os Estados Unidos é bastante emblemática, né? Porque é onde ele percebe o racismo, essa coisa do eu não posso dormir nesse hotel porque eu sou negro, né? Por causa da cor. Era uma coisa que chamava bastante a atenção dele. E como diz o próprio Nabucco, ele é o cérebro, né, da abolição. Ele é aquela figura que não era um homem como Patrocínio, um homem do povo, né, um homem de palanque, de discurso, né, de brado e tal, mas ele era aquele sujeito que ficava o tempo todo maquinando como resolver o problema, né? Que escreve um livro sobre reforma agrária, né? No sentido de como a gente vai distribuir as terras, como a gente vai ajudar os ex-escravos a terem o seu poder plantar, a poder, né, formar aí o seu capital e tal, que foi um liberal do ponto de vista econômico, que defendeu o liberalismo nessa mesma obra sobre reforma agrária que ele escreveu. Ele defende um liberalismo, ele diz que o trabalho e é o empreendedorismo e né, a capacidade da pessoa produzir que vai transformar a sua vida, né? E era muito admirado pela família imperial, né? Pelo imperador Dom Pedro II e pela princesa Isabel, aquela história famosa da festa, né, que ele é convidado para ir no palácio e aí ele estava sem par e aí a própria princesa Isabel vai lá e dança com ele e tal. Então tem um monte de histórias em torno da figura do Rebouças que, na minha visão, fazem dele a grande figura, né? A grande figura do movimento brasileiro e que, infelizmente,
é pouquíssimo explorada, né? O Luiz Gama, ele tem aquela história dele, ele era um sujeito mais revoltado, digamos assim, né? Mais revoltado e tal, mas também um homem que batalhou intensamente pela abolição aqui em São Paulo, e um homem de briga mesmo, né, de alforriar e de correr atrás, e de defender e não sei o quê. Inclusive tem na morte, a morte dele é bem citada pelo próprio Rebouças, pelo Patrocínio e tal, né, quando ele morre. E o próprio Patrocínio, que é o homem de ação, né? É aquele fulano que não para um minuto, que divide a sua vida entre a boemia e a redação do jornal, né? E que está sempre ligado no 220, né? Está sempre ligado e sempre falando, e sempre escrevendo, e sempre dando discurso e tal. São três figuras muito diferentes, no meu modo de ver. Depois o Rebouças e o Patrocínio têm um entrevero, né? Eles têm lá uma certa rusga, né? Porque o Rebouças vai embora com a família imperial e ele acusa o Patrocínio de ser republicano, e eles ficam com essa briga de republicanos e monarquistas, mas a bem da verdade, o próprio Patrocínio desiste dos republicanos quando vê que aquilo não, né? E ele, na época da abolição, ele estava muito envolvido com a família imperial, né? Então, são figuras importantíssimas da história do Brasil, que são pouquíssimo exploradas, infelizmente, e por enquanto espero que isso mude, espero que a gente, né, consiga fazer com que isso mude para as próximas gerações. Eu tenho conversado com alunos e eles desconhecem essas figuras, né? Então você pega um aluno do ensino médio, ele simplesmente não sabe quem é, né? Se ele ouviu falar, ele esqueceu, assim, né? Ele não sabe quem é. Então, e é muito ruim, porque essas figuras sim trariam para o contexto da escravidão, da abolição e do processo de inserção do negro na história brasileira, né, na sociedade brasileira, trariam um ar muito mais positivo, muito mais favorável do que, por exemplo, a figura de Zumbi, que é uma figura que me mantém na rebeldia, me mantém na insatisfação, me mantém sempre na defensiva em relação ao resto da sociedade, né? Então acho que o Patrocínio, Rebouças e o Luiz Gama são figuras que deveriam ser melhor exploradas no Brasil, e faço voto que sejam, né, no futuro próximo.